Não deu? Eliette, uma sugestão, qualquer coisa vai ali onde está o zoom para aumentar. O primeiro desenhinho ali é o modo de apresentação, do lado onde está 78. Se você clicar nele, ele vai deixar em modo de apresentação. Aqui? No inferior direito. Aonde você está falando? Embaixo ali onde tem o zoom, tá vendo? Não tem os desenhinhos? São 4 desenhinhos embaixo, do lado de 70, acho que é 78 ali no zoom. Isso. Direito inferior ali, Eliette. Aproveita em cima do relógio ali. Jesus, relógio. Onde é que é relógio? Do relógio Tem barrinha inferior, sim, Otávio. Isso, bem na barra, Eliette. Na barra. Gente, eu não sei onde vocês estão falando do relógio aqui. Ah! Lá na barra, embaixo. Isso, lá embaixo, na barra de navegação, lá embaixo, lá direito. Tem o tempo do aplicativo ali. Boa tarde, Luciana. Ah, Tudo mas bem? tá aqui, certo. Não. Oi, tudo bom? Clica no modo apresentação ali. Tudo ótimo. Tá. Isso. Tudo bom, André Belino? Pronto, Tem uma quase. foto no WhatsApp. pronto. Já coloquei a apresentação. Não está aparecendo para vocês? Gente do céu, não está aparecendo? Ainda Para não. mim, Qualquer coisa sai do modo de apresentação, retorna. Porque depois você já retorna na imagem em modo de apresentação. tá, vou parar e começar. Agora de novo. apareceu, tinha aparecido. Oh, meu Deus. Tá, vamos lá de novo. Pronto. Eliette, Agora sim. Eliette, É isso? se você tiver. Você está pelo computador? Tô. Aperta F5, que ele fica em modo de apresentação. A tecla do seu computador. Oi, Luciana, boa tarde. Eu acabei não respondendo a chamada, que está instável a minha conexão aqui. Só para registrar minha presença, tá bom? Obrigado. Obrigada, Elcio. A gente registrou já a sua presença, porque a gente sabia que você estava. Está muito instável aqui, desculpe, tá? Desculpa mesmo. Não tem problema. Danilo, fica muito difícil para você ver assim? Não, para mim não tem problema, porque eu tô com o documento aqui, Eliette. É só para quem está nos acompanhando aí, ficaria mais evidente. E não tá, não sei por que não está. Para mim, não aparece como modo apresentação. Se clicar lá no canto inferior direito não dá certo? Ah lá, eu tô vendo lá, ó. Eliette, Bom dia, boa tarde a todos. Eu posso só que registrem a minha presença, por favor, que eu não peguei a chamada. Quem tá falando, Gerard? Gerard Raja, seu amigo de todas as horas, tipo rádio. Salve, Gerard! Salve, Gerard! Salve, Gerard. Salve. Como é que tá a Eliane? Como é que tá a Eliane, Gerard? A Eliane foi para o hospital, ela operou o olho e vazou o olho. Nada que Nossa. ela operou, já foi encaminhada pela ambulância já. A Eliane Berger? Eliane Berger. Meu Deus! Teve uma emergência médica aqui, mas já foi socorrida. Luciana, é o Luciano aqui de Cascavel também. Só registrar a chamada, mas eu vejo que o Deperson já está aqui, né? Oi, Luciano, tudo bom? Tudo certo, tudo tranquilo aqui. O Jefferson não sabia. Ô, Luciano, tudo bem com você, meu querido? Tudo certinho aí. O Jefferson não sabia se podia vir, foi acionado o suplente, mas o Jefferson conseguiu, Luciano. Obrigada. Eu já mandei para a Adri vai apresentar. Tá? Viu, gente? Eu mandei a apresentação para a Adri vai fazer do computador dela para ver se dá certo lá, porque eu coloco a apresentação aqui, mas não aparece para vocês. Perfeito, Eliette, valeu. pessoal, enquanto a Adri organiza lá, passar para vocês, né, essa situação justamente do objetivo. Eu queria me desculpar porque eu não estou com a câmera aberta, porque a internet hoje não está colaborando.
Mas, enfim, eu acho que está claro, né, o objetivo aí dessa conversa nesse momento, justamente para explicar especificamente aí o ponto 10 dessas respostas aí do Ministério. Agora sim. Isso. Ótimo, Adri. Eu vou pedir só para todos e todas deixarem o microfone fechado enquanto a gente apresenta, para não ter problema no áudio das pessoas, tá? Obrigada. Então, Danilo, com você. Tá bom, Luciana, obrigado. Então, como a Eliette comentou, né, esse documento foi objeto de um trabalho da equipe aí, foi lá proposto para o Fórum Nacional de Secretários, dirigentes de Cultura, e isso acabou sendo objeto de consulta, né, de envio aí ao Tribunal de Contas da União. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Beleza. Sim. Tribunal de Contas da União e Ministério do Turismo, né? Se puder passar, por gentileza. Então, um dos pontos que diz respeito a essa consulta é esse item 10 do questionário, que está diretamente vinculado à questão temporal, que até então, tanto na lei quanto no próprio decreto que regulamentou a Aldir Blanc, ele não ficou claro a questão da execução, muito embora ele falasse lá do período de pandemia previsto no decreto estadual, no decreto federal 6, né? Então, me permitam fazer a leitura do texto, para daí, em seguida, fazer uma explicação a respeito da situação. No item 10, a gente fez o seguinte questionamento, né? A expressão destinação, prevista no artigo 10, parágrafo 3º e parágrafo 4º do mesmo artigo do decreto, pode ser entendida como efetivação do pagamento? Ou ainda, a realização de mero empenho pode contemplar o exigido? Até quando é possível realizar os pagamentos decorrentes da programação publicada? Tá? E acredito que isso aí, justamente é esse o objeto dessa nossa conversa de hoje. Pois bem, a resposta do Ministério veio no seguinte sentido. Entende-se como destinação de recursos a entrega de valores aos beneficiários finais, ou seja, o empenho e a subsequente liquidação da despesa a favor do beneficiário. Os pagamentos decorrentes da programação publicada poderão ser feitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. A Lei Aldir Blanc não afasta a obediência dos gestores públicos para com as demais legislações próprias do direito administrativo e as normas legais específicas da administração pública, principalmente no âmbito da execução orçamentária. Vejamos o que a Lei número 4.320 de 64 estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, afirma sobre a execução orçamentária. Sobre o empenho, artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Item B. Sobre o pagamento. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Próximo. Após sua regular liquidação. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tanto tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Logo, entende-se que a destinação engloba todas as etapas formais que o ente local deverá efetuar para disponibilizar os recursos ao beneficiário final. Em resumo, empenho, liquidação da despesa e a devida ordem bancária quando, então, o recurso passa da conta bancária do ente para
à conta do beneficiário. Em resumo, pessoal, qual que é a preocupação? Vamos dar continuidade ali em relação ao item 11, Eliette, ou fechamos primeiro o item 10, Luciano, o que vocês sugerem? Eu acho melhor fechar esse anterior, Danilo, para poder... A questão temporal, né, Danilo? Então, vejam, como eu falei, né, a lei trazia essa ideia, se você puder voltar, deixa eu ver ali, isso aí. A lei trazia a questão dos pagamentos, né, em razão do decreto legislativo, tá? Hoje, o que a gente tem em relação ao decreto que reconheceu o estado de calamidade pública é a data do dia 31 de dezembro de 2020. E diz que o estado de calamidade pública fica definido até esta data, tá? Mas havia essa dúvida quanto a essa operacionalização técnica, né, administrativa da execução da despesa propriamente dita. A dúvida era se, por exemplo, haveria a possibilidade de fazer uma prestação de contas dentro do prazo previsto no próprio decreto, lá que seria, a princípio, salvo engano, dia 30 de junho ou 1º de julho, dos 180 dias a partir do encerramento da calamidade pública, enfim, fazer a prestação de contas somente com os empenhos realizados. Há uma regra no Estado e ela precisa ser excepcionalizada, isso daí está trabalhando em cima, para que você possa fazer empenhos até, por exemplo, dia 31 de dezembro. E, se fosse possível, essa situação se prolongar no tempo para fins de prestação de contas da audidônia. Só que com essa resposta que eles nos deram, fundamentada a resposta na 4.320, talvez alguns dos senhores e senhoras já tenham conhecimento dessa lei, ele não deixa margem para execução, para efetivação do pagamento, né, depois do dia 31 de dezembro. Isso acaba gerando impacto significativo na execução dos editais, né, e eles entenderam lá no Ministério justamente essa situação, que para fins de destinação, a destinação propriamente dita é o processo todo de contratação, pagamento e liquidação desse pagamento nos termos da 4.320. Isso, como eu falei, acaba tendo esse impacto aí significativo no funcionamento dos próprios editais. Tá? Daí, no item 11, não sei, Eliette, a gente vai abrir para pergunta, alguma coisa nesse sentido, Luciana, o que vocês sugerem? Eu acho que a gente poderia... Pode falar, Lu. Pode complementar, Eliette. Depois, se for o caso, eu falo mais alguma coisa. Pode falar. Não, assim, para que a gente pudesse ter esse entendimento, né, da questão temporal, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, acho que a gente pode abrir para desde que seja uma coisa rápida, para a gente poder ter a noção do todo, né? Eu acho, Agora, acho que seria importante a gente apresentar tudo, ter uma noção do todo, e aí quem tiver pergunta vai anotando, e no final a gente discute. Senão, de repente, a gente está discutindo uma coisa aqui que daqui a pouco será esclarecida, Danilo. Então, vamos apresentar o todo para a pessoa poder construir o raciocínio, e aí depois a gente abre para as perguntas, acho que fica mais dinâmico, tá? Tá bom. Tá. Então, Adri, só um pouquinho. Antes que você passe para o próximo slide, eu queria só dizer o seguinte... como é de praxe, a gente vem transmitindo as reuniões pelo canal do YouTube, né? Então, o início da reunião ela está sendo transmitida pelo canal do YouTube. No entanto, a partir desse slide, nós vamos agora entrar numa discussão de regras, né, de aplicação de recursos e tal, que será posteriormente objeto de edital, né, ou de editais. Então, eu queria solicitar, Luciana, se você estiver de acordo, que seja suspensa agora a transmissão pelo canal do YouTube. Claro, Eliette, eu acho que é fundamental isso. Essa parte a gente tem que esperar para quando for divulgado para todos, né? Então, pode suspender a transmissão. Eu concordo com a Eliette.
Okay. Consideramos aí, digamos que a gente esteja na fase interna do processo licitatório ainda, digamos assim, com base no inciso 3º ali do artigo 2º da lei. Então, é recomendável, é prudente, que você não dê publicidade desses atos nesse momento. Claro. Vai para deixar claro quem está acompanhando. Exatamente, por uma questão de não ter acesso privilegiado a informações de editais. Então, a gente quer aí pedir desculpa aos demais que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, né? Porque a partir de agora a gente vai suspender a transmissão. Ok, Edson? Vamos lá, então. Superado esse item 10, pessoal, a gente passa, então, para a resposta que foi apresentada para o item 11. Até porque a ideia é que eles ficassem diretamente relacionados, né, mas que fossem tratados isoladamente. A pergunta do item 11 trata da seguinte situação. Na hipótese de necessidade de realizar pagamentos além do prazo previsto no artigo 15, como ficaria a restituição dos valores? A resposta do Ministério do Turismo. Caso o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6/2020, os pagamentos poderão ocorrer após o prazo descrito no artigo 15, desde que previamente autorizados pelo Ministério do Turismo. Ou seja, há essa certa discricionariedade que o Ministério colocou na resposta para um eventual, né, um provável ou não ato que autorize este pagamento, ainda que apenas e tão somente ocorrido durante o fato gerador, né, ocorrido apenas e tão durante o estado de calamidade pública. Então, entendam a preocupação, e acho que o objetivo dessa reunião, como a Eliette expôs no começo, a Eliette, a Luciana, é tentar trazer para os senhores e para as senhoras a preocupação realmente temporal quanto à execução dos recursos do inciso 3º. A lei, eles não afastaram, ali no item 10, a aplicação de outras leis que regulamentam aí o funcionamento da administração pública, especialmente a 4.320, que tem essa preocupação com a realização de despesas pelos entes, né, estados, municípios e a própria União, e não flexibilizou de forma nenhuma a possibilidade de, a partir do empenho, fazer a prestação de contas para que esse compromisso passe a ser liquidado, comprovado no direito do credor, posteriormente ao dia, que até então é 31 de dezembro, aí, conforme reconhecido pelo decreto legislativo. Faço essas observações e coloco à disposição Luciana para prestar algum eventual esclarecimento aí no decorrer. Obrigada, Danilo. Agora eu vou pedir para a Adri apresentar a segunda parte, e aí a gente, mais tarde, abre para as perguntas, tá? Toda dúvida que vocês tiverem, por favor, vão anotando para a gente não ir quebrando o nosso raciocínio. Adri, por favor, é com você agora. Ok. Então, a gente fez um estudo com base nas solicitações do benefício do inciso 1, né, para renda emergencial para pessoa física. Até ontem, dia 27, nós tínhamos um total de 1.277 cadastros. Fazendo uma previsão, uma estimativa, até o último dia, que é 14/9, pelo andamento, né, pelo total diário de cadastro, a estimativa é que a gente chegue em mais 400 cadastros e a gente ficaria com um total de 1.677 cadastros. É um volume bem menor do que a gente estava pensando, né, que a gente tinha pela nossa previsão, a nossa capacidade era de 20 mil cadastros, então a busca está bem menor que a gente esperava. Supondo que a gente tenha que estender
o benefício até o final do ano, a gente teria 7 parcelas de R$600, daria um total de R$4.200, multiplicando pelos 1.677 cadastros, pessoas, né, os beneficiários, a gente teria um valor de 7.043.000. E aí, pegando esse total, fazendo um cálculo bem simples mesmo, imaginando que todo mundo desses beneficiários seja mulher provedora de família monoparental, coisa que não é, né? E coisa que a gente sabe também que nem todos os cadastros serão aprovados. Só para a gente ver a nossa capacidade, a gente teria um total, dobrando o valor, de 14.086.000. A gente tem um total, então, pegando para esses 14 milhões de reais, se a gente fizer porque a gente tem que, pela lei, a gente tem que ter no mínimo 20% para fomento. Então, se a gente fizesse pelo menos 40%, fazendo uma inversão, colocar uma proporção menor para renda, já que a nossa procura está menor no inciso 1, a gente jogando 40% para renda, a gente teria um total de 28 milhões de reais, né? Então, fazendo por esses 28 milhões, menos a nossa memória de cálculo, né, que já está superestimada, a gente teria uma sobra ainda de 14 milhões de reais. Então, esse é o nosso racional para fazer uma inversão nessa proporção, para a gente ter um valor maior para fomento. Lembrando que a gente está fazendo essa reflexão, porque na hora em que nós formos inserir o plano na plataforma, nós temos que dar essa proporção, quanto para fomento, quanto para renda. Então, como a Adri já iniciou a fala dela, pela lei, 20% seria fomento, 60% renda. Então, o que nós estamos entendendo é que se nós deixarmos 40% para a renda, imaginando que essa demanda pode crescer, né, nós temos, a partir essa semana, já ingressou no processo conosco, toda a rede de agências do trabalhador estão fazendo o cadastramento dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura também. Nós fizemos a capacitação de toda a rede, então é uma cobertura de 290 e poucos municípios do Paraná tem agência do trabalhador. Então, a gente até imaginou que isso fosse dar uma propulsão, né, no cadastro e tal, porque a gente também divulgou isso, né? Mas segue o ritmo que vinha sendo mesmo. E aí, conversando com outros estados, é o mesmo que está se desenhando nos outros estados, porque a maioria já foi atendido pela renda, né, do auxílio emergencial do governo federal. Então, é só para a gente esclarecer a construção aí, né, que a gente está fazendo para o possível ingresso desse plano na plataforma Mais Brasil. Ok. Pode seguir, Adri. Aí, veja, nós teríamos, então, 71 milhões, total do Paraná, 28.766 para a renda, 43.149.488,96 para o fomento. Então, agora, a Mariana vai apresentar as diretrizes aí pode passar, Adri. As diretrizes e as metas físicas e financeiras gerais, de forma ampla, assim, né? De forma... Porque, obviamente, ainda tem algumas questões que a Mari vai explicar aí, que estão em construção. Mas vamos lá, é com você, Mari. Deixa eu só falar uma coisa antes. Nós estávamos prevendo fazer essa reunião do Conselho quando as propostas para o fomento já estivessem completamente definidas pelo GT de Fomento. Nós nos reunimos com o GT de Fomento essa semana, acho que foi ontem até, né? Não me lembro mais. Ontem cedo. Foi ontem. E aí nós achamos que ainda, para poder apresentar ao Conselho, precisamos de mais uma reunião. Então, isso que está escrito aqui, nessa proposta do fomento, eu queria que vocês entendessem isso como linhas gerais, para a gente poder colocar isso
no plano de metas, e não como isso definido. Tudo isso ainda está num processo de construção dentro do GT de Fomento. Depois do processo de construção definido no GT de Fomento, isso ainda será construído aqui na nossa reunião do Conselho. Então, isso aqui é uma proposta, considerem isso como uma proposta genérica, bem geral, sem nada de detalhamento, para nós simplesmente podermos preencher o nosso plano da Lei Aldir Blanc dentro da plataforma Mais Brasil. Era importante esclarecer isso, Mari, mas pode falar agora. Obrigada. Obrigada, Luciana. Bom, na verdade, a gente incluiu o que a gente discutiu no GT de Fomento, nada mais, nada menos. Então, a gente já pensava em contemplar conteúdos audiovisuais, porque, assim, também temos que pensar que o valor que a gente estava trabalhando até então era 14 milhões. Agora a gente está falando de um valor que, enfim, é muito maior do que esperado, né? Na verdade, 2 vezes maior do que o esperado. E com isso, a gente, para não tomar uma decisão sozinho, o que a gente imaginou de colocar no plano de ação? Um edital de credenciamento que contemplará várias áreas, então artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular e diversidade cultural, economia criativa, literatura livre e leitura e música. Com valores diferentes, de 2.000, 5.000 e 10.000. E esse seria um edital de fluxo contínuo, para poder reverter os valores que voltarem dos municípios e dos outros incisos. E aí a gente pensou também em estabelecer 3 propostas de editais de concurso público, que é o que a gente já discutiu no Fomento, que é um prêmio de trajetória, e aí as áreas seriam cultura tradicional, povos indígenas e comunidades tradicionais, cultura afro, cultura LGBTQIA+, cultura de refugiados, migrantes e apátridas, cultura hip-hop, fanfarras, bandas marciais, corais, dança, cultura alimentar, teatro, música, literatura livre e leitura, artes visuais, circo, audiovisual e produtores e técnicos, com valor individual de 20.000. E os outros 2 seriam um edital de concurso público de grafite, né, que seria para a área de artes visuais, e um edital de concurso público de seleção de livros. As referências de todos esses valores a gente foi compilando de outros editais, né? Então, por exemplo, o de concurso público de grafite é de um edital da Fundação Cultural, o de prêmio à trajetória é do edital Teixeirinha, o edital de concurso público de seleção de livros, que é 20.000, a gente... e aí foi numa conversa de ontem, né? Numa conversa do GT ontem, também a gente acabou incluindo na seleção de livros o audiovisual e o teatro. E aí esse valor de 20.000 também é referência a um edital de São Paulo. Então, gente, a gente não colocou valores dentro de cada edital para a gente poder ter uma maleabilidade. Mesmo porque o plano de ação do Ministério não nos pede, ele pede uma previsão de contemplados pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gente pensou em deixar o mais amplo possível para a gente ainda ter essa margem de definições, uma vez que a gente faça a reunião de GT e a reunião com o grupo, com a ordinária, com o grupo do Conselho. Ô Mari, só uma coisinha aqui que eu vi, volta um pouquinho só, Adri, só para a gente poder, aqui quando a gente escreveu edital de concurso público, era para as artes visuais e o grafite dentro, né? A gente escrever, a gente inverteu aí, porque foi isso que nós pactuamos no GT, certo? Só para esclarecer aí aos colegas do... Olha, e aí assim, eu vou até pedir desculpa, o Giovanni aqui no chat acabou levantando aqui uma questão que realmente a gente definiu sim, arte educadora, e peço desculpas, eu não incluí aqui, vamos incluir sim, arte educador no prêmio de trajetória. Mas pode passar para a próxima, Adri?
Então, os contemplados seriam 3.745 pessoas físicas, 3.805 pessoas jurídicas, num total de contemplados de 7.550 e um impacto médio de 5.715. Por beneficiário, né? Por beneficiário, exato. Então, assim, o que a gente entende? Que com isso, pelo que a gente visualizou do que os outros estados que também já tiveram aprovação, com essas informações é possível a gente incluir o plano de ação. Então, por isso que a gente está apresentando essas possibilidades. Só clareando também que até o momento, a última consulta que nós fizemos na plataforma Mais Brasil, por enquanto, 3 estados tiveram o plano aprovado, né? Entre eles, a Paraíba, Maranhão e Piauí. Os demais estão na mesma fase que nós, até porque estamos todos aguardando a definição dessa questão de prazos aí, né? Para definir os instrumentos. Agora, na hora em que o Ministério já deu, né, deadline da aplicação do recurso, então aí sim a gente, né, está entendendo que a gente não pode perder o primeiro lote. Até porque, veja, primeiro porque o prazo é exíguo, né? Segundo, é que a gente achou que devia já ampliar esse percentual para o fomento, porque digamos, o Ministério autoriza, sim, a alteração do plano, mas os senhores vejam que seremos nos estados e todos os municípios solicitando, muito provavelmente, alteração. Então, esta alteração ela pode atrasar um pouco a execução, né? Porque a gente vai entrar numa fila de análise para a liberação, né? Então, a gente achou que era prudente já ampliar o fomento para que a gente já possa publicar, porque nós vamos ter que ter a disponibilidade orçamentária para poder mandar publicar. Então, se nós limitarmos em 20% e depois quisermos ampliar, nós vamos precisar dessa autorização do Ministério. E isso pode atrasar, e aí atrasa a publicação e inviabiliza a execução. Então, por isso que a gente achou que tínhamos que trazer essa reflexão para os senhores, de já no ingresso do plano na plataforma, fazer de forma ampliada, mais um recurso maior para o fomento. Pode passar. Com você agora, Luciana. Bom, como a Eliette já falou, a gente... O que nós Próximo, queríamos... Alô, estão me ouvindo? Sim. Bom, como a Eliette já falou, nós temos que estar no primeiro lote. Nós nunca tivemos dúvida de que nós estaríamos no primeiro lote, mas o que nós estávamos imaginando? Que nós colocaríamos no nosso plano da Lei Aldir Blanc exatamente o que a lei mandava, 80% para a renda e 20% para o fomento, e depois nós faríamos essa alteração. Como percebemos que a procura pela renda está muito abaixo das expectativas, nós achamos que podemos ousar nesse momento. Nem chamaria de ousadia, porque nós não é um argumento embasado, né, em todos os nossos números. E pensando na capacidade operacional do Ministério, justamente com mais de 5.000 planos pedindo para serem reelaborados, nós podemos realmente ter um atraso. E aí, então, a gente acha que é importante nós já destinarmos 60% para o fomento, porque esses editais já podem iniciar. Pensando que nós teremos que fazer mais tarde algum ajuste, quando fechar o cadastramento, faremos um ajuste no plano ainda, mas a gente já pode dar andamento nos nossos editais. A Mari leu ali, a Giovanni até perguntou a questão do arte educador, todas as categorias, mas é importante a gente voltar a falar. Nada daquilo está fechado, nós ainda estamos definindo no GT de fomento. Mesmo que aquilo ali tudo foi conversado no GT, não tem nada, não existe uma definição final do GT. Então, isso é em que pé nós estamos. Mas isso pode ser alterado ainda no nosso grupo de trabalho. Então, é muito importante que nós coloquemos hoje o nosso plano
plataforma Mais Brasil. E a ideia é colocar no inciso 1, na meta 1 da renda, 40% do recurso, ou seja, 28.766.325, para atender 6.849 beneficiários com 7 parcelas. Veja, no nosso cálculo, com a projeção, no nível que nós temos, sem mudar o gráfico, porque nós sabemos, né, que sempre no final do prazo de todo e qualquer edital, a procura é muito maior. Mas fazendo essa projeção linear da nossa procura do início até agora, nós teremos 1.600 beneficiários. Então, como nós sabemos que agora estamos com as agências do CRAS nos apoiando, como nós sabemos que muitos deixam para o final, para os últimos dias, nós estamos colocando uma grande margem de segurança, colocando 40% desse recurso para a meta, e não menos de 20%, que é o que as nossas projeções indicam. E aí já destinaríamos 60% para o fomento, imaginando, colocando uma meta financeira, e aí a gente já pode abrir editais para esse recurso, contemplando 7.550 pessoas. Claro que isso pode mudar em função do nosso entendimento no GT de fomento, mas em princípio é esse o número. E teria uma meta financeira de 60%, ou seja, 43 milhões já aplicados no fomento. Isso nos daria uma agilidade. Então, essa é a nossa proposta, isso que o objetivo da reunião era a aprovação desse plano para podermos inserir hoje na plataforma Mais Brasil e assim estarmos aptos para o recebimento do recurso no dia 11 de setembro. Era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou abrir a palavra para as dúvidas, enfim, considerações. Desculpa, fechei meu microfone. Depois de que todo mundo falar, eu vou colocar em votação nominal se todo mundo aprova dessa forma ou não, tá bom? Então, vou olhar aqui o chat, quem está... Espera aí, alguém estava vendo aqui, deixa eu ver no chat se eu consigo colocar. Fernando, em Ponta Grossa estão trabalhando com 50%. Renda pode ser estendida em mais parcelas, de 3 para 7. Giovanni, está faltando um item. O Fernando perguntou se a renda pode ser estendida em mais parcelas, de 3 para 7, Eliette. É o seguinte, Fernando, a lei Aldir Blanc, ela prevê 3 parcelas iniciais retroativas a 1º de junho, né? Pagando o mês de junho, né? Então, a gente conta esse mês. E a lei também diz que esse número de parcelas pode ser ampliado de acordo com o Programa Nacional de Renda Emergencial, que o governo já sinalizou que poderá pagar até dezembro. Então, nós teremos que fazer essa reserva financeira, né? Se ele efetivamente pagar 7 parcelas, nós temos que ter esse dinheiro em caixa. Obrigada, Eliette. Então, aqui alguém do Cultura Paraná, não sei se é o Edson ou a Fran, que estão ali, me ajudaram aqui nas inscrições, mas antes eu só quero, a Gilmara Gastaldon faz uma pergunta, qual é a meta 2? A meta 2 é o pagamento do subsídio, Gilmara, que ficou definido que será uma... Fugiu a palavra, mas, enfim, quem será responsável pelo subsídio serão os municípios, então o Estado é responsável pelo item 1, inciso 1 e pelo inciso 3. O inciso 2 é responsabilidade dos municípios. Então, aqui tem uma lista de perguntas, é o Giovanni. Primeiro a falar, segundo o Gerard, terceiro o Elcio, depois a Gilmara, depois o Giovanni Cômodo. Esse primeiro Giovanni é o Giovanni Consenza, então, eu acho, né? Eu não pedi a palavra, gente. Eu acho que ele não pediu, eu também entendi que ele não pediu, ele só fez uma observação lá do Arte Educador. Então, o primeiro a falar é o Gerard. Gerard, estamos ouvindo. Você. Oi, boa tarde. Eu sei que é complicado entender que a ópera é uma área da cultura, é uma área autônoma, e que não é música, e que não é teatro, e que, embora seja muito mais próximo das artes performáticas, não é música, né? E que o mundo civilizado, e aqui entendamos civilizado como os países que têm democracia e já passaram pelo iluminismo, entendem que ópera é até mais antiga
que é a própria área autônoma da música e do próprio teatro, até porque o teatro vem dos teatros e corifeus que são ópera, isto é, a ópera é uma área ainda mãe, avó do atual teatro moderno. Eu compreendo que é difícil entender tudo isso, mas nós temos uma cadeira de ópera no Conselho, e toda vez que temos uma discussão de edital ou de áreas, eu sempre tenho de repetir, cadê a ópera? Né? Em 2010, 2011, quando nós lutávamos para a construção da lei que veio a calhar o nosso sistema estadual aqui de cultura, que é este Conselho, nós lutamos justamente para que essa cadeira de ópera, de circo, de dança, que também não tinha nos antigos conselhos, que era sempre junto com o teatro, uma vez que a Unesco, né, e a ONU entendem essas como as áreas básicas. Então, assim, a gente vai ter que repetir da aula toda vez que tiver uma mesma discussão, porque essas cadeiras existem, não é uma discussão pelas novas linguagens, pelo design, pelo hip hop, não, já existe há alguns séculos, nesse conselho tem a cadeira. Então, eu peço, por favor, se atentem às nossas áreas básicas. O nosso estado luta para manter a ópera viva, luta para manter as outras áreas vivas, e eu peço, por favor, incluam a ópera em todos os editais, chamamentos, para que nós não tenhamos que, daqui a pouco, ter que fazer já uma gravação, um audiovisual, e ter que postar toda hora que nós tivermos que pugnar por isso. Por favor, não esqueçam da ópera, esqueçam de comer, mas não esqueçam da ópera. Obrigado. Obrigada, Gerard. Como eu falei, isso é uma discussão que a gente terá posteriormente, quando formos discutir a questão do fomento, mas, de fato, você tem razão, a gente vai levar, acho que não precisamos levar, todos os integrantes do GT do Fomento estão aqui ouvindo, e essa é uma pauta aí para a nossa discussão, quando vier a proposta para o Conselho, já que levemos em consideração a fala do Gerard. O próximo é o Elcio. Elcio, é com você agora. Olá, boa tarde a todos. Seguinte, só me referindo, por exemplo, àquela questão ali, quando foi apresentado pelo Danilo, aquela palavra destinação, realmente a gente percebe que algumas coisas na lei, elas estão incompletas, né? E ela não é tão perfeita assim, aliás, não existe lei perfeita, né? Realmente é um problema, quer dizer, você engloba vários sentidos na palavra destinação. Realmente é um ponto falho, eu acho que tinha que ser questionado sim. E eu acho que essa explicação, apesar de, né, dela dar conta até certo ponto, né, de alguma coisa, ela não é completa, e ela realmente traz mais apreensão, na verdade. Com relação a essa proposta, olha só, eu já vou adiantar que o meu voto vai ser o contrário, mas eu vou justificar por quê. Muito embora na lei esteja a expressão pelo menos 20%, eu acho, tipo assim, melhor a gente manter isso, essa proporção de 80-20. Muito embora a Mari também acabou de falar com relação aos cadastros, que é muito aquém da demanda, eu fico pensando o seguinte, essa pandemia ela pode, de repente, piorar a situação. E assim, daí eu pergunto, lá na frente, se a gente já fizer esse plano de ação, já fizer essa previsão desse aporte, e se precisar mais para o auxílio emergencial depois? E se a demanda dos editais não for também tão grande, ou for aquém como é agora? Eu fico com essa pergunta. Então, como é que faz? Pode mudar depois? Você pode mudar um plano de ação? Então, eu não sei, eu acho assim, mais prudente a gente manter a proporção 80-20, ou no máximo um pouco mais de 20%, entende? Muito embora a lei possibilite essa abertura maior, eu acho que por prudência a gente podia manter essa proporção e ficar com menos para os editais, porque mesmo ficando com 20% é bastante dinheiro, entende? Porque eu fico pensando assim, e depois? Fechou agora a questão dos cadastros? É um questionamento. Então, nesse momento, assim, o meu voto vai ser... Se fosse num outro momento, se fosse uma situação um pouco diferente, eu votaria a favor. Mas o meu voto vai ser o contrário, eu quero manter os 80-20. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigada, Elcio. A gente respeita a sua opinião e depois a gente vai passar para a votação mesmo, né? Então, a Gilmara agora. Gilmara, é com você. Oi, eu não pedi a palavra. Bom, eu não tinha pedido a palavra, mas já que me foi dada a palavra, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho, tá bom? Né? Então, na verdade, eu tinha me perdido ali um pouquinho realmente sobre a questão da... Eu achei que eu que tinha me perdido nos slides ali quanto às metas, mas eu já entendi certinho, né? Então, eu acho que realmente uma dúvida que eu tenho aqui é sobre a questão do plano de ação, o do Estado, nós temos que mandar e depois o dos municípios, como que fica? É isso que eu me perdi ali um pouquinho no começo da explicação. E eu acho, assim, que realmente já antes da votação, quero explanar aqui que eu acredito, assim, que seja muito positiva essa questão do aumento para o fomento, sim, porque eu acredito que os editais vão ter condições de abarcar muito mais pessoas porque tem muitas pessoas que não conseguem cumprir os requisitos mínimos ali, tem que preencher todos aqueles requisitos, e eu acho que vai acabar ficando muita gente de fora e também, né, com um valor que muitas vezes não vai, assim, resolver o problema, assim, de uma pessoa que dependa de uma necessidade um pouco maior. Eu acredito que com o fomento e os editais isso vai ser mais contemplado. Beleza? Por enquanto é isso. Obrigada. Obrigada, Gilmara. Veja, essa é o plano de trabalho dos estados. O município Fernando mesmo, de Ponta Grossa, colocou aqui no chat que eles estão trabalhando com 50% para o subsídio e 50% para o fomento. Cada município tem a sua autonomia para definir o seu plano de aplicação. O próximo é o Giovanni Cômodo. Cômodo. Eu sempre pergunto isso e não entra na minha cabeça. Desculpa, Giovanni. Imagina, é igual cômodo de casa mesmo, só Cômodo. sem acento. Tá bom, obrigada. Isso. A minha pergunta, na verdade, é referente ao que o Danilo estava falando um pouco antes da efetivação, que tem que ser até 31 de dezembro. Essa data de 30... Primeiro que imagino que essa data de 31 de dezembro seja um prazo estipulado para o final da validade do decreto do estado de emergência, da pandemia, né? Mas eu fiquei muito assustado mesmo com essa ideia de previamente autorizado pelo Ministério do Turismo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Ah, tá. Sim. Previamente autorizado pelo Ministério. Essa autorização prévia, que, como você mesma disse, cria uma discricionariedade, que eu acho que é o preocupante nesse sentido. O Ministério pensa nisso em caso específico, que essa autorização prévia vai ter que ser feita caso a caso, pode ser uma portaria extensiva a todos os casos. Isso que não ficou claro para mim, essa ideia de uma... o que acontece após a efetivação, se não é possível cumprir a efetivação até o 31 de dezembro, a gente cai nesse limbo do Ministério do Turismo. Como que ficaria essa situação? Como que fica essa questão da discricionariedade? Tá. É com você, Danilo, agora, a tua resposta. A Eliette ia comentar alguma coisa, mas se me permite, eu posso passar daqui. Eu não vi a Eliette. Não, tá na minha tela. Vamos lá. Assim, essa questão que eu comentei a respeito da discricionariedade, ela está atrelada ao item 11, tá? Por quê? Foi no item 11 que a gente comentou a respeito da possibilidade de pagamento, né? Ou até, quem sabe, a necessidade de pagamento, além do prazo que está previsto lá no artigo 15. A resposta do Ministério, ela confirma que a despesa tem que ocorrer durante o estado de calamidade. Durante o estado de calamidade previsto no decreto legislativo. E daí, na resposta que eles deram no item 11, a interpretação que a gente faz é que, eventualmente, né, poderá ocorrer algum tipo de pagamento desde que, depois desse prazo, desde que autorizado pelo Ministério.
E assim, isso está diretamente vinculado, inclusive, ao inciso 10. Mas desculpe, a pergunta número 10. Porque é na pergunta número 10, ele vem trazer, o Ministério apresenta que, para fins de pagamento, você deve levar em consideração, inclusive, a 4.320, que é que faz a regulamentação, e o prazo de calamidade pública decretado lá, definido pelo Decreto Federal 06. Assim, a observação que eu fiz em relação à discricionariedade, na resposta do item 11, traz uma carga de responsabilidade para o Estado que não é dele. Porque como que o Estado vai fazer para fazer a gestão desses recursos na incerteza? E daí, como você disse, é um limbo. Eu não entendo que seja um limbo. Para trazer segurança jurídica, inclusive, para todos os envolvidos, Estado, os interessados nos recursos do fomento, a própria União, que é a dona do recurso, me parece razoável e prudente que tenhamos ainda que a gente não tenha uma prorrogação do prazo de calamidade pública, que tenhamos como data limite o dia 31/12, para que a gente não fique preso a uma eventual decisão ou não do Ministério sobre prorrogação desses prazos ou pagamentos a serem realizados após aquele previsto no parágrafo, no artigo 15. Não sei se conseguir deixar um pouco mais clara a ideia em relação à discricionalidade, porque são essas consultas, a gente fica dependente de uma manifestação favorável ou não após o dia 31/12. E se ele executa uma despesa fora do que ele definiu, como é que fica a questão de responsabilidade? Me parece que você seria sujeito aí de uma eventual prestação de contas especial por conta da não prestação de contas no prazo definido. Em síntese, Giovanni, o que fica assim para o gestor é uma nebulosidade completa de qual será esse critério, ou esses critérios que o Ministério vai usar para autorizar ou não pós-31. Então, não dá para correr esse risco, não é? Obviamente, pode ser que no processo de execução a gente acabe tendo que recorrer a essa alternativa aí, né? Mas não está normatizado isso no decreto, né? E é uma incerteza completa, porque ele não dá os critérios. Olha, nesta hipótese, nessa e nessa, vamos pagar depois, vamos autorizar. Sim. Então, é muita insegurança. Então, nós temos que agir de acordo com o que está claro. O que está claro? Aquilo que ele colocou, que delimita o decreto até 31 de dezembro. Né? Então, é bastante incerto essa hipótese que ele levanta, né? É um tempo bem restrito mesmo para fazer um edital, recursos de fomento, oportunar para as pessoas uma inscrição, inclusive as impugnações, o resultado das inscrições e depois a avaliação e até a efetivação, ou seja, com a ordem bancária destinada a essas pessoas, até 31 de dezembro, me parece um tempo bem apurado, na falta de uma palavra melhor. Eu sei que estamos numa emergência, mas eu estou pensando mesmo por mais que a gente esteja enxugando ao máximo a burocracia e fazendo o processo mais transparente possível, eu imagino que há situações jurídicas mesmo, desses prazos, que vão ser bem difíceis de cumprir. Mas vamos juntos. Um problema de cada vez. Obrigado, Danilo. Obrigado, Eliette. Obrigada, Giovanni. Então, nós temos aqui agora o Giovanni Consenza, o Juca, o Fernando, a Soraya e a Cristina. Acho que a Cristina não é... Bom, enfim, temos mais 5 pessoas para falar. Gostaria de pedir para vocês, para a gente tentar, assim, focar na questão do plano. Se o plano está ok ou não está ok. Porque, assim, a gente vai ter outras oportunidades para conversar bastante em reuniões maiores, porque a gente precisa colocar o plano ainda hoje. Mas alguém tem alguma... Enfim, gostaria que a fala ficasse um pouco focada nesse tema nosso, tá? Giovanni, é com você, então. Obrigada.
Bom, vamos lá então. Eu fiz 3 anotações de dúvidas que me surgiram no decorrer da apresentação do plano, né? Uma coisa que o Elcio falou, que vai de encontro com o que eu tenho dúvida, é realmente nessa situação hipotética de que haja uma piora na situação, né? Não somos pessoas pessimistas, mas é bom a gente pensar no pior, para a gente prevenir. E eu trago uma pergunta em relação a como que está sendo feito um planejamento para a lei orçamentária do ano que vem, em relação a isso. Eu sei que não é o momento, mas eu gostaria de colocar essa dúvida já aqui. Para a gente também avançar, está bem em cima, né? Ou já não foi, não sei agora, mas tem que ver essa questão. Outra questão que o Gerardo falou, que eu concordo com ele, é a separação das artes cênicas. A gente tem que separar, principalmente porque as artes precisam se encontrar e se ver valorizadas ali dentro. Eu sei que a gente já tem essa definição há bastante tempo das artes cênicas, sendo a ópera, o teatro e tudo mais, mas é necessário que haja assim, essa separação para que a gente possa realmente entender as necessidades das áreas, porque elas são muito específicas, algumas cabem sim uma interdisciplinaridade, uma troca, algumas existem por causa disso, né? Em especial o meu querido e amado teatro musical, que conversa com várias áreas, mas eu acho importante a gente separar, sim, ter essa separação nos próximos editais. E ali, quando a gente ficou falando agora um pouco sobre os editais que já foram pensados, uma pergunta que eu fiquei me fazendo. E os artistas que estão fora do Paraná recentemente, sabe? Porque a gente tem muito artista no estado como um todo que faz esse processo de sai um período, volta. A gente pensou nisso em algum momento? Eu fiquei com essa dúvida. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que não. No mais, sobre o plano, eu acho bem bacana. Eu gosto desse aumento do fomento. Eu acho importante, sim, que haja esse aumento, que a gente possa trabalhar mais com essas questões dos editais, dos prêmios e afins. E é isso. Eu acho que o plano tá bem desenhado. Está bem desenhado, eu acho que a gente pode colocar sim, e caso seja necessário fazer alterações, a gente mande essa alteração para o Ministério do Turismo, mas dessa forma que foi apresentada, eu gostei. Eu gostei. Parabéns. Obrigada, Giovanni. Então, nessas questões sobre o fomento ainda, nós podemos, inclusive essa tua dúvida de artistas fora do Paraná, isso tudo pode ser discutido lá no nosso grupo de trabalho do fomento, né, que nós já temos reunião na próxima semana. E aí, quando a gente estiver com tudo isso mais claro, a gente traz para o conselho as propostas mais discutidas, né? Então, esse assunto a gente pode deixar para uma próxima reunião, o importante é a gente definir a questão do plano hoje. E aí você fala, se a gente quiser fazer alteração no plano, a gente pode, Giovanni. A nossa preocupação é a seguinte, essa alteração pode demorar em função da capacidade operacional do Ministério do Turismo. Bom, o próximo a falar é o Juca. Juca, é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciana. Acho que quando você entrou já havia cumprimentado e estou aqui mudinho, escutando. Boa tarde, Juca. Pessoal, seguinte, eu acompanho um pouco a fala do Giovanni, baseado no que a gente tem tido de retorno referente à renda. Eu tenho tido muitos relatos de que as pessoas, os trabalhadores da cultura, aqui de Foz e da região, acabaram acessando aquele primeiro recurso de renda emergencial. E que, portanto, eles como não há possibilidade, né, de acúmulo, então eles não vão entrar, a grande maioria não vai entrar agora solicitando essa renda, uma minoria que ainda vai conseguir ter direito. Então, nesse sentido, eu acho bem interessante aumentar o recurso para o fomento, uma vez que a participação na renda não impede a participação do fomento, então eles teriam a oportunidade
de participar, e também muitos falando a respeito da possibilidade de mostrar o trabalho e tudo mais. Então, eu acho bem pertinente aumentar esse percentual da renda para que a gente possa ser mais assertivo. É claro, né, como a gente sabe, há a possibilidade depois de remanejamento, mas eu acho que aumentando o fomento agora, de renda, fomento, eu acho que a gente vai ser um pouco mais assertivo nesse momento. Se houver necessidade futura, acho que pode solicitar essa reorganização dos valores. Acho que a plataforma dá essa possibilidade. Eu vou colocar aqui uma preocupação, eu entendo também sobre as técnicas, eu entendo a fala do Gerardo, do Jefferson, que está aqui também, que é da dança, do Giovanni Cossenza. Olha, espero ter dito certo o nome do Giovanni, sobrenome. Olha, eu acho bem importante realmente o respeito a cada área. Aqui também a gente tem essa discussão, né? Somos cobrados também em relação a isso nas diversas reuniões que estamos fazendo aqui. Assim como ao respeito pela literatura, pelo artesanato, mas também pelas áreas. Mas, assim, eu queria, assim, destacar duas coisas que para mim são essenciais. Talvez isso seja nessa próxima discussão que você está comentando. Eu acho importante a gente sempre manter em vista isso, né? Então, olha, tanto essa questão do respeito também, né, aos trabalhadores da cultura, eu vou colocar isso numa vogal um pouco maior pelo seguinte. Eu sei que Curitiba, por exemplo, região metropolitana, talvez Londrina, tem algumas realidades um pouco diferentes, eu não sei dos outros municípios, né, Ponta Grossa e tudo mais, mas assim, os trabalhadores da cultura no geral, tirando aqueles da linha de frente, ou aqueles que aparecem, melhor colocando, né, na frente com o espetáculo, o cantor, o ator, enfim, ele tem uma dificuldade muito grande de perceber que esse instrumento é para ele. Ele ainda não entendeu e ainda tem uma dificuldade muito grande, o técnico de som, né, a costureira, toda a cadeia produtiva, né, ainda tem uma dificuldade em compreender que realmente eles vão poder acessar, né, que esses editais também precisam atender a eles. Então, eu faço aqui um pedido para que a gente fique bem atento a essa questão. Acho que é bem importante, porque existem inúmeras formas da gente conseguir atendê-los, né, que eles possam participar do edital, mas eles precisam saber disso, e a gente sabe como é difícil essa tarefa de divulgar, todo mundo está sentindo isso, tanto para divulgar a renda que está acontecendo pelo Estado, quanto até mesmo para divulgar as reuniões que a gente faz cotidianamente, várias por dia, com classes, para tentar atender. Mesmo quando isso é provocado pelo Conselho Municipal de Cultura, por exemplo, que aqui a gente trabalha de uma maneira bem bacana com o Conselho e tudo mais, há sempre essa preocupação, mas não chega, né? Aí a gente vai levar toda uma discussão em relação às setoriais, que isso acho que é uma conversa posterior. Mas essa é a primeira preocupação que eu tenho, de fazer com que a cadeia produtiva seja atendida, os trabalhadores da cultura como um todo, né? Aquelas pessoas que às vezes estão invisibilizadas no momento, o técnico, o montador, o bilheteiro, o cortineiro, enfim, todas aquelas pessoas que muitas vezes não se enxergam atendidos pelos editais que nós lançamos comumente. E agora é uma oportunidade até para a gente repensar a forma dessas políticas. E a segunda que eu quero colocar, e eu acho importantíssimo, isso é algo que nos afeta de uma forma significativa, é aquilo que a gente vem falando em relação à transversalidade, né? A horizontalidade desses recursos aplicados. Então, eu realmente tenho uma preocupação muito grande de todos nós, inclusive conselheiros e representantes regionais, né, e também no desenho dos editais, Luciana, e aqui o pessoal está fazendo um trabalho assim bacana, correndo para fazer, como eu estou vendo em vários municípios, um momento muito legal para a cultura, todo mundo discutindo cultura, até prefeitos, né, assim de uma maneira mais aguda. Mas assim, fazer com que haja, né, desse recurso do fomento, que haja, assim, uma forma de fazer com que isso chegue a todas as regiões do Paraná, né? Nós temos que fazer com que os editais, eles contemplem, né,
uma forma de fazer com que os recursos cheguem e sejam acessados por todas as regiões. Historicamente, não estou dizendo que isso é culpa da secretaria, ou enfim, ou é culpa do conselho, não é isso, mas assim, a gente vem numa construção de políticas. E o que a gente ouve nas regiões é que muitas vezes a concentração é na região metropolitana de Curitiba, por uma série de motivos, inclusive pelo motivo da formação. Mas assim, agora nós estamos com um motivo emergencial que está chamando a atenção das pessoas, e esse motivo da formação não pode pegar. A gente, inclusive, tem a tarefa de auxiliar as pessoas a acessarem, mesmo aqueles que não estão acostumados a acessar um edital, fazer uma leitura, fazer uma interpretação, a fazer uma inscrição. Por isso eles têm que ser editais acessíveis, mas eles têm que ter mecanismos que façam com que atinja a várias regiões do estado. Isso eu acho que é importantíssimo, tá? Queria deixar essa fala registrada mais uma vez e dizer assim, em relação a porcentagem, ao aumento para o fomento, eu sou a favor, justamente baseado no feedback que a gente tem aqui na nossa região, tá? É isso, pessoal. Obrigada, Juca. Quero te tranquilizar que é uma preocupação de todos nós do grupo de fomento, essa questão dos técnicos. Nós não queremos fazer editais apenas para quem está na linha de frente. Então, se você tem, a gente tem pensado em várias sugestões, mas se você tem algumas sugestões e algumas soluções que você acha que são bem importantes, gostaria que você compartilhasse conosco para poder ser discutido isso no grupo de fomento. Inclusive, essa questão da descentralização, de que o fomento atinja todas as regiões do Paraná, isso é uma preocupação grande que nós sempre tivemos, e se você também tem alguma sugestão para isso, não só você, mas todos os conselheiros, que se quiserem enviar para nós sugestões que sejam previamente discutidas no grupo de fomento, mesmo porque nós teremos discussões aqui no Conselho também, depois da proposta que saia do grupo de fomento, isso tudo passará por aqui, nós teremos momento para discutir isso, mas se vocês quiserem adiantar já e mandarem propostas, eu acho que é bem importante, tá? A gente já passa isso para o grupo de fomento. Obrigada pela fala, Juca. É o Fernando Nascimento agora. Fernando. Olá, pessoal. Mais uma vez, prazer falar com vocês, conversar um pouquinho, compartilhar. Eu acho que é bem bacana essa questão da proporção ir mais para o fomento. Eu queria até aproveitar, Eliette, o pessoal que está mais à frente nesse caminho, se existe alguma possibilidade do cruzamento entre os dados, porque, assim como o Juca bem mencionou, eu tenho conversado com muitos artistas que já estão contemplados com alguns programas de acesso à renda, né? Porque, às vezes, a gente, diante a esses dados, a gente pode ainda mexer nessa proporção, né? Porque daí leva-se em consideração as questões que o Hélio trouxe e as questões que o Juca trouxe também. Não sei se há uma possibilidade técnica de fazer uma investigação dessas pessoas que já foram contempladas com a renda. Então, ficaria uma sugestão de tentar verificar se há alguma ferramenta de identificar as profissões que já foram contempladas, esses artistas que já estão recebendo alguma renda. Então, essa seria uma primeira questão. E daí, pegando a partir da fala do Juca, uma sugestão, Luciano, se a gente não conseguiria emplacar pelos órgãos que nós já temos no Estado, a TV Educativa, a TV Turismo, as outras pastas, uma campanha de formação, de divulgação em relação à utilização da própria lei, mas no sentido como o Juca colocou ali, de auxiliar as pessoas em acessá-la, porque eu tenho percebido que muitas pessoas ainda não se identificam enquanto trabalhadora ou trabalhadora da cultura. Então, às vezes, a gente conseguir fazer uma campanha prévia aí para que as pessoas se identifiquem nesse lugar, seria uma estratégia bacana também. É apenas uma sugestão. Obrigada, Fernando. Veja, a gente todo o nosso cadastramento, ele passará por um confrontamento com a base de dados da DataPrev. Então, as pessoas que estão se inscrevendo, nós faremos esse confronto da base de dados. A gente vai saber se a pessoa está participando de outro programa ou não. Então,
essa ideia, não sei se foi isso que você quis dizer, mas essa confronto com a base de dados será feita. Mas não, a indicação foi no sentido de já fazer esse confronto previamente, porque você já tem um cenário mais próximo à realidade. Porque se a data prévia já está falando, olha, nós temos aqui um tanto X de profissionais que estão recebendo e os que se colocam como artistas, a gente já consegue verificar essa proporção que vai impactar diretamente no plano. O problema é que a data prévia não fornece para a gente essa base aberta, né? Ela só vai confrontar a base que a gente informar ela não informa o conteúdo que ela já tem. Existe um processo de confiabilidade, né, da informação, sigilo. Obrigado. Tá, e essa sugestão da campanha, a gente está com uma campanha junto, aí com o total apoio da secretaria mesmo, do secretário, estamos com uma campanha grande, quem sabe mudar esse enfoque de fazer a pessoa se enxergar enquanto trabalhador da cultura. Teria que ser pensado um pouco, vou passar essa demanda aí para essa sugestão para a nossa comunicação. Obrigada, Fernando. Toda vez que eu vou mexer no chat, eu desligo meu microfone, gente. Desculpa, acabo cortando sempre minha voz. Bom, ainda temos a Soraya, a Cristina, que eu não tenho certeza que é a Cristina mesmo, o seu Vilmar, o Arrisson, e é isso, gente. Então, Soraya, com você agora. É a Cristina de Pirapara. Obrigado. Só um pouquinho, Soraya. O que foi, Eliette? É a Cristina, secretária de Piraquara, que é suplente do Pedro. Ah, não, desculpa, Cristina. Então é a Cristina mesmo depois. Imagina. Você, então, Soraya. Tá certo. Obrigada. Primeiramente, boa tarde. Apoio a fala do Gerard no sentido de contemplarmos as áreas que se compõem o conselho. Não sei porque a ópera não foi composta aí, porque é uma expressão e uma linguagem. Fecho com o Gerard. O Juca me representou na minha fala, então eu me sinto legitimada e reverberada pelas falas do Juca. Apenas queria deixar notificado que no interior, por onde estamos passando, nos municípios com menos de 50 mil, a questão do subsídio tornou-se muito difícil pela informalidade dos grupos de cultura. Então, a gente vai ter realmente um peso muito grande nos fomentos e a maior parte dos recursos por onde estamos passando, Luciano, vai pesar no fomento. Muitos poucos municípios pequenos estão adotando o sistema do subsídio, só para que fique notificado essas experiências que nós estamos vivendo. Acho importante essa visão futurista para que nosso dinheiro não volte para o federal. Qualquer atitude que nos acelere, nos resguarde de perdermos os valores, eu acho importante. Eu acredito que seja necessário. Eu apoio a posição de vocês. Obrigada, Soraya. Deixa eu ver quem é o próximo. Ah, é a Cristina. Desculpa, Cristina, é que o Vilmar estava com um nome, acho que o dele era Maria Cristina, ou Maria, agora eu já não me lembro mais. E aí eu acabei confundindo. Mas a gente está louco para te ouvir, Cristina. Não, tranquilo. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que é bem tranquila a apresentação do plano, e principalmente porque o decreto, no artigo 11, ele diz que o remanejamento ele pode ser feito e você só vai ter que fazer uma apresentação no relatório final. Então, essa mobilidade de recursos ela vai acontecer, eu imagino que nos municípios, até no montante ainda maior. Claro que o Estado tem que fazer uma previsão mais pé no chão, com planejamento e mostrando que conhece a sua realidade. Eu acho que o cadastro já deu essa noção de que, de fato, é possível deixar 40%, cerca de 40% para o fomento, não vejo problema. Mas só para tranquilizar, porque os municípios estão fazendo a inscrição na plataforma Mais Brasil, a gente fez, já foi autorizado, foi muito rápido, eu acho que isso tem sido muito legal. E o que me preocupa mais com relação à questão do fomento é que me parece que a gente tem uma única modalidade possível, que é a de premiação, porque você tem um processo de seleção e você tem que efetuar o pagamento até dia 31. E é impossível você antecipar o pagamento, a não ser que seja pela premiação. Então, eu só gostaria que, se possível, assim, vocês falassem um pouquinho sobre esse modelo, se é, de fato, o único caminho, porque a gente está construindo o nosso edital
em função, considerando isso, né, que a gente vai ter que fazer o pagamento antecipado, e a única modalidade é a premiação, e também a gente vai precisar pactuar com o Estado, os municípios vão ter que pactuar com o Estado para que a gente não faça sobreposição, para que o artista capte recursos no município, no Estado, para que a gente consiga construir um caminho para isso, né? Acho que seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu peço para alguém do jurídico, Oliette, enfim, responder essa pergunta aí da questão das nossas modalidades, né? A gente não está trabalhando só com a premiação, a gente está trabalhando com credenciamento também, mas, enfim, se alguém quiser dar uma outra explicação mais técnica para a Cristina, eu agradeço. Eu chamaria a Lucimara, Danilo, Daltro, André. Acho que eles podem... Veja, na própria resposta, se me permitem aqui os demais colegas, na própria resposta do Ministério, ele já dá indicativo que você, via de regra, precisa aplicar a legislação dos contratos administrativos, onde você precisa fazer os editais, a própria redação do artigo 2º, inciso 3º da lei, que foi replicada lá no parágrafo, no decreto, artigo 2º, inciso 3º também, quando ela fala essa questão dos editais, seja para contratação de bens, serviços, pagamento de prêmio e tudo mais, não trata de forma excepcional nenhum tipo de prazo, né? Aí a gente tem a questão da competência constitucional em relação a essa matéria, né? Para legislar sobre regras gerais de licitação. Você tem, por exemplo, para a questão do prêmio, a previsão de 45 dias para se tratar de concurso. Então, você não tem como fugir desses prazos, desse tempo. E é o que a gente comentou aqui no começo da reunião, né? O tempo é nosso vilão. Então, fica complicado você, dentro de uma perspectiva de execução, e daí trazendo aquela ideia da 4320, que eles entendem a necessidade de liquidação da despesa até dia 31 de dezembro, não tenha dúvida que é um desafio considerável. E flexibilizar isso, no meu ponto de vista, colocaria o gestor em risco, né? A premiação é uma opção, só que como que você contempla dentro da proposta da Lei Aldir Blanc apenas prêmios, né? Você pode, conforme a Mariana apresentou, colocar um edital de prêmio, uma pontuação muito específica. Por outro lado, você não consegue contemplar todo mundo no prêmio. Invariavelmente, você vai cair com um edital de projeto, pronto, enfim, ou até, quem sabe, credenciamento. Credenciamento tem dificuldade em relação a pagamento, a prestação efetiva do serviço, a entrega do objeto. Então, assim, a Cristina é de município. O que a gente tem recomendado aos municípios é que procurem suas procuradorias municipais, assim como nós aqui estamos buscando maiores informações em relação a prazo, enfim, opções, com a nossa Procuradoria Geral também. Tecnicamente, o que eu tenho a dizer? Regra geral de processo licitatório, 8666, e, eventualmente, regras de legislação estadual aí, ou municipal, se for o caso, mas que não podem fugir dos prazos objetivos que estão lá previstos na 8666. Não sei se consegui colaborar. Obrigada, Danilo. Agora eu vou chamar o Arrisson e aí a gente parte para a votação, se aprovam ou não aprovam a sugestão, em função de que nossa reunião era até 2h30, a gente precisa colocar o plano hoje ainda na plataforma, tá, gente? Então, o Arrisson, é com você. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Vou ser bem objetivo, eu estou de acordo com o que foi apresentado, concordo com o aumento para a área de fomento. Quero aproveitar aqui também para parabenizar a Ellen, que está atendendo aqui ao setor do litoral, pelo ótimo atendimento que está fazendo aqui para a secretaria. Quero deixar registrado aqui o trabalho dela. E minha dúvida, na verdade, é a mesma da nossa colega Cristina. É justamente sobre o artigo 2º,
Inciso 3, parágrafo 3. O doutor Danilo aí falou sobre a questão dos prazos, ok, mas essa sobreposição, essa é a minha dúvida. O edital que está proposto pelo Estado, as ações ali no inciso 3, se o Estado fez um edital para artes cênicas, eu vou usar como exemplo aqui, o município pode fazer esse tipo de sobreposição ou não? Me perdoem se a dúvida é muito simples, mas realmente isso ficou martelando aqui em nossas discussões aqui na secretaria. Veja, Arson, talvez eu vá precisar de uma ajuda da Eliette também para responder essa situação. Tecnicamente, tá? Tecnicamente. Isso daí também foi objeto de questionamento, vocês devem ter visto no material que foi entregue para vocês a partir da resposta do Ministério do Turismo, e eles consideraram que não há a necessidade de você fazer atos formais para tratar dessa situação que você comentou aí do artigo 2º, parágrafo 3º. Tá? Então, isso daí foi superado. Havia uma preocupação. Pensem no Estado fazer 399 termos ou qualquer outro documento relacionado a isso para definir com os 399 municípios quais tipos de editais seriam elaborados. Por outro lado, eles sugerem que sejam feitos encontros, reuniões, e como é que é a expressão que ele usa ali, só para eu não fugir. Reuniões e comissões. Isso, exatamente. Comitês, alguma coisa assim. Para desempenhar essa finalidade. E o que está sendo posto aí, que a gente está analisando, é caminhar justamente nesse sentido. Aí, como é uma ação aí que cabe a atuação conjunta, tanto da Secretaria, pela Superintendência, quanto pelos municípios, eu deixaria que a Eliette pudesse esclarecer melhor essa situação. Mas, assim, tecnicamente, eles afastaram a necessidade de um ato formal que envolva Estado e municípios. E aí nós estamos pensando, Arson, assim, não é ainda um assunto completamente fechado, porque estamos, inclusive, discutindo com outros estados, né, para a gente unificar essa forma de atender a esse requisito aí, de fazer em conjunto, né? Mas, no mínimo, a gente deveria, né, para cumprir esse requisito aí, colocar em cada edital que tanto o Estado quanto o município deveria colocar nos editais o seguinte: a pessoa que ela pode concorrer em projetos do município e do Estado, ela pode concorrer, né? Mas ela, sim, sendo habilitada para ambos, ela tem que escolher, ou recebe do Estado ou recebe do município, certo? Para que não haja sobreposição de ações no mesmo projeto, na mesma pessoa, ou uma pessoa concorrendo em muitos projetos, enfim. Aí a gente teria que colocar uma regra nos editais. Mas sobre isso, eu acho que é um tema que merece um aprofundamento, merece a gente encontrar uma estratégia mais arredondada, sobretudo em sinergia com os demais estados, né, para que a gente tenha a mesma atitude, né? E eu acho que a gente deve ser objeto de uma próxima reunião nossa, com certeza, né, para a gente lapidar um pouquinho mais essa estratégia aí. Obrigada. Obrigada, Eliette. Obrigada, Arson. Eu nunca acho que as dúvidas elas são bobas. As dúvidas são sempre bem importantes e tenho certeza que todos nós estamos com muitas dúvidas ainda, apesar de termos esclarecido alguns pontos, ainda temos muitas dúvidas e é importante quando elas são compartilhadas. Então, mesmo achando que as dúvidas sejam bobas, é importante que todo mundo sempre divida essa angústia entre nós. Eu vou, então, fazer, como acabaram as inscrições, eu vou fazer uma chamada nominal e gostaria que vocês falassem: aprovo ou não aprovo o plano para nós colocarmos na plataforma Mais Brasil hoje ainda
o plano destinando 40% para o fomento e 40% para a renda e 60% para o fomento. Então, vou tirar minha câmera aqui, porque eu vou ter que entrar no WhatsApp aqui para ler a lista. Só um minuto. Ana Paula Zétula não chegou ainda, né? Não esteve presente na reunião. Alguém? Eliette, como eu não estou na tela da sala, se você puder me respondendo quem não está, eu agradeço. Então, a Ana Paula Zétula. Ela não está. Caetano Pires Tossulino. Também não está. Caio Júlio Cesário. Não está. David Carlos Santos Lima. Aprovo. Né? Não, saiu. Não. Estou aqui. Só não estava aparecendo. Aprova. Obrigada, David. Jefferson dos Santos Ferreira, acho que saiu, né? Ele precisou sair. Tá. Doraci Sender Lui. Aprovo. Obrigada. Alain Rogério Gaitarosso. Não está, né? O Alain também não está na sala. Tá. Eliette de Souza Vilela. Aprovo. Fernando Ronald Durante. Aprovo. Gerard Ismail Rajar. Aprovo. Gilmara Gastaldon Piantá. Aprovo. Giovanni Amaral Consenza. Aprovo. Arrisson Camargo. Aprovo. Elcio Luiz Wendler Kovaleski. Como já anunciado, e também para manter a minha coerência desde o início dessas reuniões, eu não aprovo. Joaquim Rodrigues da Costa. Aprovo. Laércio Lopes de Araújo. Laércio está na sala? Doutor Laércio está na sala. Só um pouquinho para ele abrir o microfone. É interessante porque está travado ali, Lu. Ele deve estar com problema. Então, eu vou ele no final. Tá. Leonardo Franceschi. Aprovo. Ferreira. Bom dia, boa tarde a todos, quer dizer. Boa tarde, Léo. Maristela Massaro Carrara Bruneri. Não está, eu acho, né? Não, ela não está. Norbert Reis. Aprovo. Paulo Roberto de Oliveira Reis. Não está, né? Não está. Pedro Augusto Pereira Gonçalves também não está. Depois eu vou chamar os suplentes daí. Rafael Torrente. Aprovo. Rosane Kaminski não está. Mariana Souza Bernal. Aprovo. Silvio Curz Lopes. Aprovo. Solange Cristina Batiliana. Eu aprovo e eu vou pedir licença que eu tenho que entrar numa outra reunião, tá bem? Boa reunião e bom final de semana, querida. Obrigada para vocês também. Tchau. Obrigada, Solange. Solange Straubstex. Aprovo. Soraya Lucas do Amaral. Aprovo e peço licença também para me retirar, que eu estou indo para a estrada. Obrigada, Luciana. Boa viagem, bom final de semana, Soraya. Obrigada pela participação. Tatiane André da Silva não está, né? Não está. Cristina Maria Rise Galerani. Aprovo. Obrigada, Cristina. Giovanni Alencar Cômodo. Aprovo. Isabel Cristina Bezerra da Silva. Não está, né? A Isabel não está. Tá. O Luciano Marcelo Pietro Biagi, que é o suplente do Jefferson, que teve que sair. Luciano, então acho que você vota. Acho que o Luciano saiu? Não, ele está na sala. Luciano Biagi, né? É. Luciano... Não, ele está na sala. Pode na sala. Ele está com o microfone fechado, Luciano. Às vezes não está ouvindo também, pode estar fazendo outra coisa.
Stephanie Dan Batista, que é a suplente do Paulo Reis, acho que não está na sala, né? Não, não está. E o Vilmar Mazeto, que é o suplente da Eliane, está na sala, né, Vilmar? Ou não, acho que Tá. Sim. Vilmar? Aprovo. Obrigada, Viu? E o Vilmar. Vilmar já é titular, tá, Vilmar? Já está publicado a sua nomeação no lugar da Eliane. Tá, e eu peço licença também de uma outra reunião. Beleza, Luciana? Vilmar, toda licença e seja muito bem-vindo agora como membro titular do nosso conselho. Obrigado. Muito contente. Bom final de semana e obrigada pela participação. O Laércio Lopes de Araújo conseguiu acesso ao áudio, Laércio? Ele continua ali, está paralisado, Lu. Acho que ele realmente está com problema de conexão. E o Luciano Biagi, consegue nos ouvir, Luciano? Bom, gente, independente do voto do Laércio, da aprovação ou desaprovação do Laércio e do Luciano Biagi, nós temos maioria, então fica confirmado. Oi. Lu? Oi. Oi, agora que eu consegui o meu áudio. Eu estava tentando voltar aqui para falar para vocês, mas não estava dando. Ah, que bom que voltou, então. Então, você aprova o plano de trabalho da forma como está? Sim, aprovo. Obrigada, Luciano. Bom, então é isso. O objetivo da reunião foi cumprido, que era a aprovação do plano para a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. O plano será... Isso fugiu a palavra. Todo dia foge uma palavra no meio da reunião para mim. O plano será... Aprovado. Encaminhado. Não, ele já foi aprovado. Ele será... Todo mundo falou junto. Inserido. Inserido, exatamente. Obrigada, Lucimar. O plano será inserido na plataforma Mais Brasil hoje ainda e a gente aguarda a aprovação dele e a liberação do recurso já no dia 11 de setembro. Então é isso, gente. Agradeço a participação de todos. A reunião foi marcada, assim, muito em cima da hora, mas acho que era importante nós fazermos esse ajuste para podermos ter uma distribuição maior do recurso. Agradeço a todos e todas e bom final de semana. Beijo, gente. Um abraço a todos. Abração, gente. Um abraço.